Deputados, cumprimento-vos também, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, aproveito também esta ocasião para cumprimentar-vos nas suas funções, nas vossas funções e desejar que o desempenho dessas mesmas funções corra pelo melhor. Senhor Ministro da Cultura, eu gostaria de começar esta minha intervenção precisamente para falar de uma matéria que já referiu, que se prende com as restrições orçamentais do Ministério da Cultura e que, se me permite, recorrendo a uma expressão, a uma frase que utilizou numa recente entrevista ao Expresso, referir que sabendo muito bem as limitações que temos, sabendo muito bem os constrangimentos financeiros que o país atravessa neste momento, sabendo muito bem que muita coisa não é possível. E que quanto à verba de 0,4% do orçamento, cerca de 0,5% do orçamento para a cultura, que as coisas têm que ser vistas na relatividade da exigência da sociedade e que ninguém estava satisfeito com o orçamento que tem. Senhor Ministro, eu faço referência e apelo a estas suas declarações, porque temos ouvido muito, por muitas vezes, sobretudo aqui no Parlamento, de que há e que houve para 2016, por parte do Governo de que o senhor faz parte, um reforço orçamental para a política cultural em Portugal. Repare, Sr. Ministro, que em 2015, para o orçamento de 2015, a política cultural em Portugal tinha uma verba de cerca de 220 milhões de euros disponíveis para a persecução das suas políticas e que para 2016, este 0,5% do orçamento de Estado, a título de à parte, se me permite, cerca de metade daquilo que era reclamado pelo vosso parceiro de coligação, em concreto o Partido Comunista Português, estes cerca de 418 milhões de euros disponíveis para a cultura contemplam a despesa relacionada com a RTP, que prefaz cerca de 64% do orçamento total da cultura. O que significa que para políticas culturais a verba disponível deste Governo corresponde a cerca de 174 milhões de euros, bastante inferior à dotação orçamental do anterior Governo. E isto era só, Sr. Ministro, para desmistificar um pouco aquilo que tem sido a narrativa, se me permite utilizar uma expressão em voga, do atual composição maioritária parlamentar no que diz respeito à política cultural em Portugal. E é pena, Sr. Ministro, porque contraria em grande medida a afirmação, para não dizer juramento, do Sr. Primeiro-Ministro em setembro de 2015, quando dizia que mais importante do que o objetivo programático socialista de voltar a criar o Ministério da Cultura é Portugal ter um governo de cultura. Mas, Sr. Ministro, o seu antecessor, numa iniciativa pública em Viseu, instado a comentar a situação cultural do país e as restrições orçamentais, de resto conhecidas e assumidas, falou em intervenção divina, em milagre, para mais recursos para a cultura. O Sr. Ministro, com uma perspectiva mais humanista e condizente até com a minha perspectiva, fala em criar alianças entre o Estado e o privado para apoio aos produtores. Com a consciência, evidentemente, e recorrendo a uma expressão sua, de que uma coisa é aquilo que gostaríamos de poder fazer e outra coisa é o que estamos em condições de fazer. Ora, a questão, Sr. Ministro, se me permite, é sabermos exatamente como e em que é que isso se traduz. Porque poderíamos falar aqui de várias questões. Poderíamos falar se para a preparação do próximo Orçamento de Estado está a prever o Sr. Ministro alguma alteração do IVA em relação aos produtos e aos serviços culturais. Poderíamos falar também como pretende o Ministério da Cultura fazer a articulação entre cultura, educação e turismo, por exemplo, para não falar na ciência, na tecnologia. Poderíamos falar de qual seria a estratégia em torno da cultura digital e do acesso livre aos conteúdos artísticos e culturais. Poderíamos também falar aqui de como se concretizará a descentralização, ou se prevê que exista uma descentralização de competências, sobretudo no que respeita à tutela patrimonial, de apoio à criação na tripla rede entre administração central, administração local e sociedade civil. Poderíamos também falar de que forma
prevê o Ministério da Cultura melhorar a situação dos arquivos nacionais e poderíamos falar também no reconhecimento da profissão numa espécie de estatuto do artista e, se me permite, Sr. Ministro, é precisamente nesta última questão que eu gostaria de me centrar. E estou mesmo a terminar. Ainda que o Sr. Ministro tenha assumido funções há pouco mais de um mês, a verdade é que o seu governo, o governo de que faz parte, já governa há mais de 6. E ainda que tenha falado em responsabilidade solidária, a questão da subsistência dos artistas é central na preocupação da maior parte dos profissionais. Porque essa maior parte vive de forma precária, sem trabalho contínuo e a recibo verde, ainda que muitos deles estejam inseridos em estruturas formais de trabalho, como, por exemplo, as companhias de teatro, as companhias de bailado, as orquestras, etc. Na verdade, Sr. Ministro, se atentarmos aos exemplos de outros países, percebemos que as condições... Tem de terminar-se. Vou terminar agora mesmo. Percebemos que as condições de trabalho estão na gênese de uma política cultural forte e pujante. E a pergunta que eu lhe gostaria de fazer, Sr. Ministro, é se esta é a arte do possível ou a arte do impossível para o Ministério da Cultura neste ano.